pessoal, da nossa aula sobre desenvolvimento ágil de software. Hoje eu vou falar um pouco sobre gerenciamento ágil de projetos e escalamento de métodos ágeis. Sobre o gerenciamento ágil de projetos, a gente tem que ver que a principal responsabilidade do gerente de projetos é gerenciar o projeto para que o software seja entregue dentro do prazo, e dentro do orçamento também que foi planejado. Então, a abordagem padrão das empresas de desenvolvimento de software é fazer um gerenciamento dirigido ao planos, onde você faz todo aquele planejamento primeiro, antes de começar a desenvolver. Os gerentes estruturam um plano para o projeto mostrando o que deve ser entregue, no documento de requisitos, toda a modelagem, quando deve ser entregue e quem irá trabalhar no desenvolvimento dos entregáveis, de todos os objetos. O gerenciamento ágil de projetos requer uma abordagem diferente. Então aqui, o que vai acontecer? A gente não vai ter todo aquele planejamento inicial, adaptado ao desenvolvimento incremental e aos pontos fortes particulares dos métodos ágeis. Então o gerenciamento aqui ele tem que ser adaptado aos métodos ágeis. Então o que vai acontecer? Surgiu com o desenvolvimento desses métodos ágeis, surgiu várias formas de gerenciá-los. E o Scrum é uma delas. Então o Scrum é um método ágil, genérico. O foco não é só no desenvolvimento de software, mas assim, pode ser utilizado em qualquer processo. Seu foco é na gerência do desenvolvimento iterativo, através das práticas ágeis. Então aqui nós temos 3 fases no Scrum. A fase inicial é a fase de planejamento, em que se estabelece os objetivos gerais do projeto e se projeta a arquitetura de software. Nessa fase vai ser feito o que eles chamam de backlog do sistema. O backlog vai ser uma lista de todas as funcionalidades, de todas as histórias, como são conhecidos os requisitos nos métodos ágeis. Então você vai ter o backlog do sistema, onde vai ter todas as funcionalidades, certo? A fase número 2 é conhecida como o sprint, Só que não vai ser só um sprint, é um ciclo de sprints, em que cada ciclo desenvolve um incremento do sistema. Então o que vai acontecer? Após definir qual vai ser o backlog do sistema, você faz uma reunião com a equipe e determina qual vai ser o backlog do sprint. O que vai ser entregue, o que vai ser desenvolvido naquele ciclo. Certo? Normalmente os sprints eles têm aí em torno de 1 mês de duração. De 1 a 2 meses no máximo, não mais que isso, é o comum no Scrum. Então, dentro desse backlog do sprint vai ter tudo que vai ser entregue ali naquele sprint. E a terceira fase, que é a fase de encerramento do projeto. Finaliza o projeto, completa a documentação necessária, como frames de ajuda do sistema, manuais do usuário, avalia as lições aprendidas no projeto. Então, essa terceira fase aqui, ela é marcada por 2 reuniões. Você vai ter, ao término de um sprint, você vai ter uma reunião com o cliente ou com o representante do cliente, onde vai ser feita uma apresentação mostrando todas as funcionalidades que foram desenvolvidas nesse sprint, certo? Então aí o que vai acontecer? O representante do cliente ou os stakeholders, eles vão dar o ok, isso era o que a gente esperava do sistema, beleza. Aí após essa reunião, o que é feito? Uma reunião com a equipe para avaliar o desempenho durante aquele sprint, se ocorreu alguma falha, o que pode ser melhorado, certo? Em seguida, reinicia todo o processo, Então tá aqui o processo do Scrum. A gente vai ter um planejamento geral do sistema e o projeto da arquitetura. E em seguida a gente vai ter, nesse ciclo do sprint, a gente vai ficar definindo os backlogs que vão ser entregues em cada sprint, certo? Então vai ter a fase de avaliação, seleção, desenvolvimento e revisão.
Então a ideia é ficar nesse sprint, que deve durar aí, como eu disse, em torno de um mês, é o padrão, e em seguida o projeto é encerrado. Tá? Cada sprint desse vai ter uma entrega, por isso que é incremental, não é? Vai ter uma funcionalidade nova do sistema. Então olha só, os sprints possuem um deadline definido, de 2 a 4 semanas, correspondem ao desenvolvimento de uma release de um sistema em XP, certo? Cada ciclo do sprint é entregue uma versão. O ponto de partida de planejamento é o backlog do produto, como eu falei, né? Que é a lista de trabalho a ser feita no projeto. A fase de seleção envolve a seleção das características e funções que serão desenvolvidas durante o sprint, que é o backlog do sprint, pela equipe do projeto que trabalha com o cliente. Assim que isso é definido, a equipe se organiza para desenvolver o software, certo? Durante esse estágio, a equipe é isolada do cliente e da organização, com todas as comunicações canalizadas por meio do chamado Scrum Master. O Scrum Master é meio que um líder, tá? Ele não é o chefe aqui, não é ninguém que vai ficar cobrando o desenvolvedor, a equipe, né? Não é nada disso. A ideia aqui é que o Scrum Master ele seja um resolvedor de problemas, um facilitador, tá? Então aqui o Scrum Master ele vai tentar prever eventuais problemas que possam acontecer para tentar resolver antes que eles aconteçam. E outro tipo de problema, por exemplo, a equipe está sem computador, está sem hardware adequado, o ambiente, né, tem que estar adequado também para o desenvolvimento. Então tudo isso é papel do Scrum Master. Tá? Outro ponto também que acontece no sprint são as reuniões diárias. Tá? Então no Scrum o que acontece? Ao término de todo dia, ou no início do dia ou no final do dia, é feita uma reunião onde cada membro da equipe vai fazer algum comentário do que ele vai desenvolver ou desenvolveu, o que ele vai fazer no próximo dia, quais dificuldades que ele está tendo, certo? E dessa forma, qualquer eventual problema que possa acontecer, a equipe ou o Scrum Master tem que estar por dentro, certo? E ao final do sprint, o trabalho é feito e revisto e apresentado aos stakeholders, né? Vai ser a reunião com o representante do cliente ou os stakeholders. Aí, por fim, ainda tem a reunião com a equipe, né? E recomeça um novo ciclo. Trabalho em equipe no Scrum. O Scrum Master é um facilitador, como eu falei, que organiza reuniões diárias. A ideia aqui é que essas reuniões sejam feitas com todo mundo em pé, certo? A reunião tem que durar de 5 a 10 minutos no máximo. Mantém o backlog do trabalho a ser feito, né? O backlog do sprint. Gravam decisões, mede o processo usando o backlog e comunica-se com os clientes e a gerência fora da equipe. Esses são os papéis do Scrum Master. A equipe inteira comparece às reuniões diárias, como eu falei, nas quais todos os membros compartilham informações, descrevem seu progresso desde a última reunião, descrevem os problemas e o que está sendo planejado para o próximo dia. Com isso, todos na equipe sabem o que está acontecendo, né? É a ideia de software comunitário, né? Coletivo. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, todo mundo tem condições de, a qualquer momento, dar manutenção ou alterar qualquer parte do sistema. Então, eles podem replanejar o trabalho a curto prazo para lidar com a situação, caso aconteça algum imprevisto, né? Benefícios do Scrum. O produto é dividido em um conjunto de partes gerenciáveis e inteligíveis, certo? Requisitos instáveis não impedem o progresso, porque se o requisito mudou, não tem problema. No próximo sprint, ele vai ser alterado, vai ser desenvolvido. Toda a equipe tem visão de tudo e, consequentemente, a comunicação da equipe é melhorada, né? Todo mundo tem que ter essa comunicação muito próxima para estar por dentro de tudo que está acontecendo no software. Os clientes recebem a entrega dos incrementos no tempo certo, além do feedback de como o produto funciona. Né? Como você tem esse desenvolvimento incremental, é muito mais fácil, né? Ao invés de você fazer software completo e entregar todo o software após meses de desenvolvimento. Não, aqui você vai fazendo assim como a gente faz com nossos trabalhos na vida real. Todo dia a gente faz um pouco. Né? Aqui, no caso, um sprint
todo mês realiza-se um sprint com um incremento que é entregue ao cliente, tá? Certo? E consequentemente você tem um feedback aí muito mais rápido, tá? Se estabelece a confiança entre os clientes e os desenvolvedores e se cria uma cultura positiva na qual todos acham que o projeto dará certo, certo? Porque o cliente a todo tempo ele está tendo acesso a uma versão do sistema, né? Então ele tem a opção de dar um feedback, né? E que isso seja corrigido. Então a confiança é muito maior, porque ele já tem a visão de que o sistema está sendo desenvolvido e que está atendendo às necessidades dele, aos requisitos, certo? Agora, a questão do escalamento de métodos ágeis. Porque até o momento a gente só tem falado de métodos ágeis e utilizar métodos ágeis em sistemas pequenos, né? Em empresas, equipes pequenas. Mas será que é possível adaptar os métodos ágeis para utilizar eles em sistemas grandes, certo? Então, olha só, os métodos ágeis provaram-se bem-sucedidos para projetos pequenos e médios, que podem ser desenvolvidos por uma equipe pequena e localizada. Isso é certeza. É dito que o sucesso desses métodos ocorre devido a melhorias na comunicação, certo? As quais são possíveis quando todos estão trabalhando juntos, né? A equipe pequena, a equipe trabalha todo mundo na mesma sala, todo mundo tem a comunicação direta, muito fácil. O escalamento dos métodos ágeis envolve mudá-los para que lidem com projetos maiores, né? E mais longos, onde existem múltiplas equipes de desenvolvimento, talvez trabalhando em localizações diferentes. Então já existe aí um esforço fazer esse escalamento dos métodos ágeis, certo? Porque até mesmo nos métodos voltados, dirigidos ao plano, né, você também tem várias questões aí, vários problemas que são resolvidos pelos métodos ágeis, certo? Então, como que seria? Vamos ver aqui alguns aspectos do desenvolvimento de sistemas de grande porte, tá? Olha só, geralmente os sistemas de grande porte são coleções de sistemas separados que se comunicam. Você tem vários subsistemas, né? E nos quais as equipes desenvolvem cada sistema separadamente. Frequentemente essas equipes trabalham em locais diferentes, às vezes em fusos horários diferentes, tá? Então o que acontece? Você tem subsistemas, equipes diferentes trabalhando nesses subsistemas. Sistemas de grande porte são Brownfield Systems. O que significa isso, né? São sistemas que incluem e interagem com vários sistemas, né? Vários dos requisitos do sistema se preocupam com essa interação, tá? E que não permite flexibilidade e desenvolvimento incremental. Então, esse é um problema, né? Você tem vários... o sistema de grande porte, ele vai interagir com outros sistemas e essa interação não permite que aconteça a flexibilidade e o desenvolvimento incremental, tá? Essa é uma característica. Vários sistemas são integrados para criar um sistema e uma fração significante do desenvolvimento é voltada para a configuração para fazer com que os sistemas se comuniquem, né, entre si, ao invés do desenvolvimento do código original. Então, assim, acaba-se que perde-se muito tempo para fazer essa integração do sistema, né? A comunicação entre eles. O desenvolvimento, os sistemas de grande porte e seus processos de desenvolvimento geralmente são restringidos por regras externas e regulamentações que limitam a forma como podem ser desenvolvidos. Às vezes você tem aí grandes entidades maiores, ou do governo, ou outras empresas que fazem toda essa regulamentação de como que o software vai atuar, certo? Sistemas de grande porte têm um tempo de aquisição e desenvolvimento longo, tá? Então, diferente dos métodos que a gente tem falado até agora, dos sistemas pequenos e médios, né, cujo tempo de desenvolvimento é curto. Aqui, né, é difícil manter equipes coesas que conhecem o sistema inteiro, impossível, né? Porque inevitavelmente as pessoas podem sair da equipe e arrumar outro emprego. Então,
empresa grande, o que pode acontecer frequentemente é a troca dos membros da equipe. Tá? Geralmente os sistemas de grande porte têm um conjunto diversificado de stakeholders. Às vezes um sistema grande tem muita gente envolvida, né? Muitos possíveis usuários. E dessa forma seria praticamente impossível envolver todo mundo no processo de desenvolvimento. Então, a gente tem aqui duas visões, duas perspectivas, tá? Que são chamadas aqui de scaling out e scaling up. Tá? No scaling up, o que acontece? A gente quer pegar um método ágil e adaptar ele para utilizar num sistema de grande porte, tá? Que não pode ser desenvolvido por uma equipe pequena. Esse é o scaling up. Na perspectiva do scaling out, o que acontece? Você já tem uma empresa de desenvolvimento de software consolidada, com muita experiência e com um processo de desenvolvimento aí já robusto. Então a ideia é como que a gente pode introduzir esses métodos ágeis numa empresa dessas, né? Que já tem todo o processo dela já bem definido. Tá? Então, ao escalar métodos ágeis, é essencial manter os fundamentos ágeis, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Planejamento flexível, releases de sistemas, essas releases têm que ser frequentes, né, tem que ter uma integração contínua, não adianta desenvolver uma funcionalidade nova inteira e só no final tentar fazer a integração com o restante do código. Tá? Isso não é desejável nos fundamentos ágeis, nos métodos ágeis. Desenvolvimento dirigido a testes, né, que a gente viu lá no XP. Primeiro você faz os casos de teste, depois desenvolve a ferramenta. E boa comunicação entre os membros da equipe. Isso é muito importante. Né? Esses são alguns dos fundamentos ágeis. Então, no escalamento para sistemas de grande porte, o que vai acontecer? Né? Para o desenvolvimento de sistemas de grande porte, não é possível focar apenas no código do sistema. Não é possível ter a equipe tendo contato direto com o cliente e tendo os requisitos de forma informal, né, como a gente viu antes. Isso não dá para fazer aqui. Então é necessário fazer mais design, mais projeto e documentação do sistema. Certo? Isso aqui, trabalhando com um sistema de grande porte, não tem como fugir disso. Os mecanismos de comunicação entre as equipes precisam ser desenvolvidos e usados. Né? Aqui tem que ter utilizar todos os meios que facilitem a comunicação entre a equipe, que pode envolver telefonema, videoconferência, reuniões virtuais. Isso tudo aqui é o que a gente tem, acho que praticamente todo mundo tem feito durante o período de pandemia. Né? Integração contínua, na qual o sistema todo é construído cada vez que qualquer desenvolvedor aplica uma mudança. É praticamente impossível, né? Porque pensa o seguinte, essa integração contínua envolve o seguinte, vamos pensar que você está desenvolvendo um módulo para o kernel do Linux. Né? O kernel é gigantesco. Então, toda vez que você vai enviar, imagina que você desenvolveu um módulozinho lá, que ele só faz uma coisa específica de um hardware. Tá? E você pega e envia isso, você precisa testar para ver se isso funciona. O que você vai ter que fazer? Compilar todo o kernel, fazer o build, né? Criar uma release. Não, isso é impossível. Compilar o kernel é uma tarefa exaustiva, né? Vai demorar muito. A mesma coisa num sistema grande. Imagina que você tem um sistema gigantesco, você precisa gerar um build, um executável, e se toda vez que você fizer essa integração, né, você tiver que fazer a construção de um build, é impossível, não tem como. Tá? Fica inviável. Então, esses são algumas coisas que precisam de adaptação. Tá? Do ponto de vista do scaling out em grandes empresas, gerentes de projeto que não possuem experiência em métodos ágeis podem ser relutantes em aceitar o risco de uma nova abordagem. Lembrando que o scaling out é quando você tem já uma empresa consolidada, já com todos os processos dela de desenvolvimento, e você quer aplicar um método ágil nessa empresa. Né? Então,
problema aí são os gerentes de projeto, né, que podem não ter experiência em métodos ágeis e vão ser relutantes. Geralmente, as grandes organizações possuem procedimentos e padrões de qualidade que espera-se que sejam seguidos por todos os projetos e, devido à sua natureza burocrática, são incompatíveis com os métodos ágeis. Então, às vezes, a empresa ela já tem todo um processo bem definido, não só para o desenvolvimento de software, mas para tudo, né? E muitas vezes essa estrutura, essa natureza já da empresa é incompatível com os métodos ágeis, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui em qualquer empresa da indústria aí de engenharia civil, né? Onde você tem o foco principal é no planejamento, tá? E de repente você vai querer implantar um método ágil numa dessas empresas, né? Então vai ser contra a natureza da empresa. Os métodos ágeis parecem funcionar melhor quando os membros da equipe possuem um nível de competência relativamente alto, tá? Então, quando a equipe já é mais experiente, né? Acho que eu já tinha comentado isso. No entanto, dentro das grandes organizações, geralmente ocorre uma grande variação de competências e habilidades. Empresas grandes, elas vão ter pessoas de todos os níveis, né? Níveis intermediário, nível avançado, nível iniciante, né? Então, você não pode, numa empresa desse porte, exigir que você só tenha membros da equipe de experientes, né? Pode haver resistência cultural aos métodos ágeis, especialmente nessas organizações que têm um longo histórico de uso de processos convencionais na engenharia de sistemas, né? É o que eu comentei. Às vezes você já tem está desenvolvendo software para uma empresa de engenharia civil ou da engenharia mecânica, né? Ou uma empresa da indústria automobilística, onde o processo de planejamento deles o foco principal no processo de planejamento, né? E como que você implanta um método ágil que vai contra a natureza da empresa, né? Então você vai ter uma resistência ali muito grande. A gente então estamos finalizando agora esse capítulo e eu vou comentar aqui alguns pontos importantes, né, que a gente viu ao longo dessas aulas. Um ponto particularmente forte da Xtreme Program, né, a XP, é o desenvolvimento de testes automatizados, né? Isso aqui acho que uma grande novidade do XP e acho que qualquer outro método que uma empresa utilizar, isso é importante, né? Antes de se criar um atributo do programa, você pegar, fazer um teste automatizado e antes de desenvolver a funcionalidade. Todos os testes devem ser executados com sucesso quando o incremento é integrado ao sistema. Então, isso aqui é básico, né, da engenharia de software. Se você for inserir uma nova funcionalidade no sistema, tem que ter passado por um estágio de testes antes, né, para garantir que isso não vai atrapalhar tudo. O método Scrum é um método ágil que provê um framework de gerenciamento de projeto, certo? É baseado em um conjunto de sprints. Sprint é o tempo que a gente vai levar, né, para desenvolver um conjunto de ferramentas, de funcionalidades, que são períodos fixos de tempo em que um incremento do sistema é desenvolvido, certo? Escalamento de métodos ágeis para sistemas de grande porte é difícil, né? Então, tem algumas propostas, no livro ele cita alguns trabalhos já, mas assim, uma novidade ainda, não tem nada consolidado, né? Que fala assim, siga essas diretrizes para implantar um método ágil numa empresa de grande porte. Não, ainda é tudo muito experimental, certo? Tais sistemas precisam de mais projeto inicial e alguma documentação. Bem, nós terminamos este capítulo por aqui, certo? Eu recomendo que vocês façam a leitura, porque aqui eu consigo no máximo fazer não entrar em detalhes, né? Eu consigo só fazer uma análise meio superficial, tá? Então eu recomendo a leitura e então até a próxima e muito obrigado.